Hebreus, o escritor, no capítulo 11, ele inicia falando sobre a galeria dos heróis da fé. Os irmãos que são leitores da palavra de Deus sabem muito bem. Agora mesmo nós estamos com um grupo de irmãos que está sob a orientação aí da irmã Vânia, fazendo a leitura uma vez mais da Bíblia neste ano. Já lemos o Gênesis, o Êxodo, iniciamos Levítico. Um irmão me falou que já está lá em Reis, está bem adiantado. Mas o certo é que, ao lermos a palavra de Deus, nós vamos encontrar ali esses homens que o escritor aos Hebreus faz menção aqui. Ele inicia falando de Abel, que Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim, de tal forma que Deus agradara do seu sacrifício e da sua oferta. Foi recebido no céu e consequentemente o seu irmão foi rejeitado e entristecido, onde surgiu então o primeiro homicídio. Quando nós lemos a galeria dos heróis da fé, ato seguinte nós vamos ver sobre Enoque. A Bíblia fala de Enoque, um homem que tinha compromisso com Deus, andou com Deus, de tal forma que ele foi tão agradável a Deus que o Senhor o recolheu, o trasladara para não ver a morte. Depois nós vemos sobre Noé, o pregoeiro da justiça. Uma vez que Deus olha para a raça humana, ele viu que todo o gênero humano estava corrompido. A maldade do homem tinha subido à presença do Criador. E Deus então resolve exterminar, acabar, matar os moradores da terra. Mas o Senhor, na sua justiça, Ele olha e Ele coloca os seus olhos em Noé. Que maravilha servir a Deus, irmãos? Deus não conta o justo junto com o ímpio. Era uma multidão de homens e de mulheres pecadores e cometendo pecados diante do Senhor. Deus olhou e disse: vou destruir a terra, a raça humana. Mas Ele olha e Ele contempla Noé. Eu não posso. Então Deus é assim. Enquanto este mundo vai de mal a pior, os homens maus enganando, sendo enganados, mas o Senhor Deus tem um olhar especial voltado para a igreja, voltado para a sua noiva. Enquanto no dia como este o mundo está no pecado, nas noitadas, nas festas, no álcool, na bebedeira, nas drogas, na prostituição, em toda sorte de pecado, a igreja está aqui dando glória ao nome do Rei Jesus. E então, meus amados, o Senhor Deus prepara um meio para a salvação de Noé e a sua família, e todos quantos quisessem entrar na arca. O tempo não nos permite falar sobre cada um desses personagens, mas os irmãos, ao lerem a palavra, vão ver que coisa maravilhosa, como foi lindo o trabalhar de Deus com estes homens, na vida dessas pessoas, dessas famílias. E aí, ato seguinte, vem Abraão, ainda Abrão,
capítulo 12 do Gênesis, quando ele estava com a sua família na sua terra, e o Senhor Deus deu um brado, dizendo: Abraão, ele diz: eis-me aqui, sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele obedeceu. Irmãos, quando Deus diz faz, podemos fazer. Quando Ele disse vai, podemos ir, porque Ele garante, é Ele que sustenta, é Ele que nos condiciona a vencer, é Ele que prepara as nossas vitórias, é Ele que guerreia as nossas guerras. Abraão deixou tudo, e o escritor aos Hebreus aqui, relatando sobre a galeria desses homens, conta a história de Abraão, a promessa que Deus lhe daria um filho, nasce Ismael, com o passar dos anos vem Isaque, o filho da promessa. Quando tudo estava muito bem, o Senhor diz: Abraão, eu quero que você ofereça o teu filho em holocausto para mim. Mas Deus sempre tem uma saída, e pela fé, diz a palavra, pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado, mas Deus preparou para Abraão e Isaque um cordeiro para ser oferecido em seu lugar. Nós queremos pensar, irmãos, nessa noite sobre 3 causas da fraqueza espiritual. Por isso nós estamos fazendo uma introdução sobre esses heróis que está escrito aqui na palavra de Deus. Nós lemos aqui o último verso 34, que eles apagaram a força do fogo, acaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Imagine você como pai, levando o seu filho ao monte, levando cutelo, levando lenha, levando fogo, sabendo que Deus pediu para você oferecer o seu filho em holocausto. Precisa de força interior, precisa de uma capacitação espiritual, porque senão retrocede, nega o propósito, não cumpre com a vontade de Deus. Mas Abraão, por certo, na sua fraqueza, ele tirou força, e ele disse: eu irei até o monte, e vou oferecer o meu filho ao Senhor. Porque ele estava crendo, Abraão estava crendo que até das cinzas, Deus poderia ressuscitar o seu filho, mas não foi preciso. E aí nós vemos, irmãos, o escritor falando de Isaque, falando de Jacó, falando de Gideão, falando de Sansão, falando de Jefté. Esses homens estão aqui para exemplo nosso. Eles sofreram as mesmas fraquezas que nós sofremos. Mas tem uma coisa, no Senhor eles venceram, e eu quero profetizar na tua vida nesta noite: você será um homem vencedor, você será uma mulher vencedora. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou, não mudará, Ele está conosco todos os dias. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até os confins da terra. Deus é presente na tua caminhada. Então, da fraqueza, eles tiraram forças. O tempo nos manda correr, mas queremos falar pelo menos, irmãos, sobre 3 causas da fraqueza espiritual. Só assim uma pinceladinha passando por cima, porque o tempo não nos permite. A primeira causa da fraqueza espiritual é a indiferença
que nós estamos vivendo. Estamos sendo indiferentes quanto às coisas de Deus. Estamos sendo indiferentes, e a sutileza da indiferença, ela desenvolve gradualmente, lentamente, quase não percebemos, mas a indiferença, ela vai desenvolvendo, ela vai esfriando o crente, ela vai esfriando o homem, ele vai perdendo contato com o Criador, ele vai se alongando de Deus. Mas Deus, nesta noite, Ele quer despertar a tua vida quanto à indiferença espiritual. Glória a Deus. E por que a fraqueza chega? Porque muitas das vezes nós não importamos quanto deveríamos importar. Isso é a diferença. Olha, tem círculo de oração, não vou. Olha, tem oração, tanto faz. Olha, tem um culto ao ar livre, nós somos indiferentes no tocante às coisas do Senhor. Aí a fraqueza espiritual chega. Mas nesta noite, Deus tem renovo para a tua vida. Nesta noite, o Senhor quer renovar as tuas forças. Não seja indiferente. Muitas vezes a fraqueza espiritual, por causa da indiferença, ela chega até a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos nos envolvendo com o reino de Deus. Nós não nos envolvemos, nós estamos alheios às coisas de Deus. E Deus está dizendo: vem a mim, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Deus tem bênção, Deus tem vitória, mas somos indiferentes. Nós não nos envolvemos da forma que precisa. Aí a fraqueza vem, bate a porta do teu coração. Aí você não tem força para orar, não tem graça para orar, não tem força e desejo de ler a palavra, não consegue jejuar, não consegue estar nos cultos, não consegue vir à igreja. Mas nesta noite o Senhor quer renovar as tuas forças. Se esta primeira causa de fraqueza espiritual tem te alcançado, manda nesta noite a indiferença ir embora e se lance aos pés de Jesus. Muitas vezes, meus amados, a indiferença, ela nos leva a deixar de lado as coisas de Deus. Nós deixamos de ser dedicados como nós deveríamos ser dedicados à obra. Eu tenho uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade de Deus, na casa de Deus, você fazer com dedicação, você fazer com alegria, você fazer para Deus, não para o homem. Ah, não, eu vou lá atender o pedido do pastor, eu vou lá atender o pedido da irmã, do irmão. Não, você está fazendo para o Senhor. Então precisa dedicação, fazer com prazer, fazer com alegria. E às vezes nós deixamos de fazer porque nós somos influenciados por esta indiferença. Uma vez que não somos dedicados como ou quanto deveríamos ser, nós faltamos com a oração, nós faltamos com a leitura bíblica. A nossa vida com Deus está além daquilo que precisava estar, aquém do que deveria estar. Mas Tiago disse: chegai-vos a Deus,
chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Apocalipse 1 e 3 está escrito: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Irmão, você precisa ser dedicado, dedique a sua vida ao Senhor. Não, mas nós estamos sendo indiferentes. É a fraqueza espiritual a sua primeira causa, é porque somos indiferentes. Mas veja o que diz aí o escritor aos Hebreus no capítulo 5, versículo de número 11, diz assim: a respeito dele temos muito a dizer, e é difícil de explicar. Veja bem: porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Está entendendo? Deus quer abençoar, Deus quer derramar vitória, Deus tem bênçãos sobre bênçãos para a igreja, Deus quer trazer renovo, Deus quer salvar, Deus quer operar, o Senhor quer agir, mas nós nos fizemos negligentes para dar ouvido à voz da sua palavra. Eu acho que não foi Deus que falou, não. Aí eu ouvi aquela palavra: não, mas aquilo não é comigo. Não, irmãos, é conosco. Deus fala na igreja para quem está na igreja, Deus fala aqui para quem está aqui. Ele não é Deus de recado. Se Ele falou, Ele está direcionando a sua palavra a cada um de nós. Mas a indiferença nos faz negligentes para ouvir a sua voz. Abraão, eis-me aqui. Você viu que prontidão de Abraão? Novamente Abraão, eis-me aqui, Senhor. Veja, Samuel, Samuel. E ele correu lá, Eli não conhecia ainda a voz do Senhor, não conhecia ainda a palavra de Deus. Samuel, Samuel, ele corre ali: eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste? Disse: não, não te chamei. Vai te deitar, já era tarde. E Samuel foi e deitou, ainda era um jovem, o menino Samuel. Quando ele vai para dormir, a voz do Senhor: Samuel, Samuel. E ele levanta rapidamente, vai até o sacerdote e diz: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Prontidão para ouvir. E às vezes nós estamos perdendo, meus amados irmãos, porque nós estamos sendo negligentes para ouvir o que Deus está falando. Nós ouvimos muitas das vezes e não colocamos em prática na nossa vida. Nós ouvimos e fazemos vistas grossas. Nós não queremos atender a voz de Deus. Mas nesta noite Deus fala ao teu coração: não sejais negligentes quanto ao ouvir a palavra de Deus. Saia da indiferença espiritual. Glória a Deus. Alabando em desse ar. Glória a Deus. Não podemos, irmãos, ser indiferentes. Um outro sim. A fraqueza espiritual, ela chega e bate a porta do coração do crente, porque o cristão está sendo indiferente à palavra de Deus. Não está havendo mais interesse de ler a palavra, de estudar a palavra, de participar de um estudo bíblico. Estamos sendo indiferentes, mas Deus tem uma palavra para nós. Eu conversei com o irmão, ele perdeu 95% da sua visão. E eu estava conversando com ele. Ele estava se preparando para uma cirurgia. E ele dizia: pastor, eu acho que agora eu vou poder ler a Bíblia. Porque para mim ler é assim. Ele chega nos olhos,
bem encostadinho aqui na Bíblia, é assim para me ler, e aquele desejo de ler a palavra, aquele desejo de conhecer as Escrituras, e às vezes nós temos bons olhos, boa visão, temos tempo, envolvemos com outra coisa, e somos indiferentes à leitura da palavra de Deus, à prática da palavra na nossa vida. Vale mais o conselho de um amigo ímpio, vale mais o conselho de uma amiguinha, de um amiguinho lá fora do mundo, do que um conselho pastoral, o conselho de um pai, o conselho de uma mãe, o conselho de uma líder do círculo de oração, o conselho do amiguinho, da amiguinha lá fora vale mais. Às vezes pessoas que estão envolvidas na droga, na prostituição, no pecado, dá um conselho, o adolescente, o jovem acata, mas rejeita o conselho do pai, o conselho da mãe, o conselho da família, o conselho pastoral. Você está sendo influenciado e você está vivendo uma indiferença, e Deus te ama e Ele está te chamando. Ele está te chamando. Uma vez eu estava no Mato Grosso, era uma escola bíblica de obreiros, eu era jovem, eu ainda não era obreiro, e foi ali para Cuiabá uma caravana de obreiros, e fazia parte daquela caravana, ele teve a oportunidade para ministrar a palavra, e ele disse assim: olha, irmãos, hoje eu vou usar o método velho. O povo quer inovação, hoje não quer mais nada velho não. Eu poderia descer aqui correndo, saltando, sapateando, entregando chave de carro para um e para o outro. Eu poderia sair daqui dizendo que você vai receber uma casa nova. Eu poderia sair daqui profetizando bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Método novo, mas o método velho é a aplicação da palavra. A palavra liberta, a palavra transforma. Dá uma melhorada no retorno para mim. A palavra liberta, transforma, tira o homem do pecado, faz dele um verdadeiro cidadão do céu. É o método velho que deva prevalecer. Indiferente quanto à palavra. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, olha: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui fala do obreiro, mas todos nós somos obreiros na casa de Deus. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. O que é isso? Eu, você, homens, jovens, criança, adolescente, precisa deixar descer no coração o desejo de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra, de viver a palavra do Senhor. Mas a indiferença é muito grande. Somos indiferentes no tocante ao culto. Estamos aqui reunidos cultuando a Deus. Queira Deus que não tenha isso aqui hoje. Estamos aqui adorando. Já recebemos aqui uma porção de renovo espiritual. A unção de Deus já desceu aqui sobre nós nesta noite. Nós já fomos aqui impactados. Mas às vezes, enquanto nós estamos aqui, tem alguém aí em algum lugar do culto com o celular enviando uma mensagem, falando alguma coisa que não convém, recebendo um áudio de alguém, um comunicado, um convite para uma festa lá fora. Não, nós estamos aqui, irmãos, pela palavra. Nós estamos aqui para alimentar de Deus. Nós estamos aqui para viver o melhor de Deus nesta noite. Aleluia. Indiferentes quanto ao culto, aí a fraqueza bate na porta. Veja o Salmo 100. O salmista não quis ser indiferente em momento algum. Ele convida. Eu acho que ele até ficou num local mais alto, como nós estamos aqui. Alabaço e deácia. E ele começa dizendo: celebrai
Celebrai com júbilo ao Senhor. Ele não era indiferente quanto ao culto. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ele não era indiferente. E Ele dizia: vinde celebrar, apresentai-vos a Ele com canto, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, a sua misericórdia ou bondade estende-se de geração a geração. Ele não era indiferente ao culto, mas nós estamos aqui indiferentes. Alguém adora, mas outro está aqui nas redes sociais. Mas o Senhor te diz nesta noite, Ele quer te fortalecer. Ele quer mandar a fraqueza embora. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em retirada os exércitos estranhos. Então, meus amados, a primeira causa da fraqueza espiritual é a indiferença. A segunda causa da fraqueza espiritual, a fraqueza espiritual, ela bate a sua porta por falta de alegria na presença do Senhor. Tem gente que não se alegra. Tem gente que acha que passar aqui 1 hora na presença do Senhor é sacrifício. Não, é alegrar na presença de Deus. A gente dobra o joelho aqui, todo cansado, com problemas, com dificuldade, e a gente vai adorando, vai dando glória, vai falando com o Senhor. Quando não dá para falar, geme. Quando não tem gemido, chora. E a presença do Senhor vai envolvendo, e a alegria do Senhor invade a nossa alma. É isso que acontece, irmãos. Mas muitas pessoas estão vivendo esta fraqueza espiritual por falta de alegria na presença do Senhor. Tem um versículo muito bonito em Neemias. Neemias capítulo de número 8, versículo de número 10. Esse versículo aqui, ele é muito maravilhoso. Principalmente, ele fala com aqueles que estão vivendo esse momento de fraqueza, falta de alegria na presença do Senhor. Diz assim: então lhes disse: ide comer a gordura, bebei o doce, e mandai porções aos que não têm nada preparado, porque este é o dia santo ao Senhor. Olha bem a conclusão do versículo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu estou fraco. Deus vai te fortalecer nesta noite. Você não vai embora daqui como chegou. A sua vida será diferente. Glória a Deus. Tem algumas referências que eu não posso me prender a elas. Quero falar apenas aqui da terceira causa da fraqueza espiritual, porque ainda temos a celebração da Santa Ceia. Terceira causa da fraqueza espiritual. Ninguém gosta, ou ninguém não, aliás, muitas pessoas não gostam que fala. Tem gente que não gosta que fala do pecado. Mas a terceira causa da fraqueza espiritual é o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. Mas diz aqui, vamos, meus amados irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, e o versículo 4. Muitos hoje não querem ouvir sobre o pecado, não quer nem que fala, né? Mas é ele que nos afasta de Deus. O irmão hoje ministrando a aula da escola dominical falou sobre Isaías 59, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar.
nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ele diz: mas as vossas iniquidades, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E Ele tapa os seus ouvidos para não ouvir aquele que está na prática do pecado. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, quer dizer, o ensino, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças ou concupiscências. E que mais? Desviarão os ouvidos da verdade. A verdade aqui é a palavra. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Terceira causa da fraqueza espiritual: o pecado. Os homens não querem mais ouvir a verdade. A causa que separou Acã e levou Israel a fugir dos moradores da cidade de Ai foi o pecado. Deus disse: a cidade é anátema. Alguém pegou o que não podia, pecou contra o Senhor. Então o pecado, ele separa o homem de Deus, distancia o homem da presença do Senhor. Mas que nesta noite, meus amados irmãos, nós possamos chegar na presença de Deus com confiança, com o coração quebrantado, nos derramar no altar do Senhor, pedir perdão, arrepender das nossas faltas, dizer para o Senhor: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu sou carente da tua graça e da tua misericórdia, sou carente da tua bondade, tem misericórdia de mim, e o Senhor vai te fortalecer. Você crê? Então, 3 causas da fraqueza espiritual: indiferença, falta de alegria no Senhor, e a terceira causa, a prática do pecado. Que Deus abençoe a igreja. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê vitória. Glória a Deus. O som agora ficou bom. Que o Senhor nos ajude em tudo, que o Senhor te sustente com a tua mão poderosa. Muito bem, nós vamos caminhar para a Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia. Queremos, antes de proferir aqui uma leitura e uma oração, apresentar